Meus irmãos, graça e paz, Cláudio e o canal Discipulando com a Bíblia. Vamos trazer hoje nosso resumo sobre a nossa sexta lição da nossa revista de jovem, nossa escola bíblica dominical desse primeiro trimestre de 2024. O título da nossa lição: A Doutrina e o Amor pelo Senhor. Nós estamos estudando o fundamento dos apóstolos e dos profetas. Hoje, a doutrina e o amor pelo Senhor, pegando como exemplo, contextualizando a igreja de Éfeso. O nosso texto áureo, o texto principal, está no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículo 42 e 43. E perseveravam na doutrina dos apóstolos, e na comunhão, e no partir do pão, e nas orações. Em cada alma havia temor, e muitas maravilhas e sinais se faziam pelos apóstolos. Resumo da nossa lição: é necessário que haja doutrina e fervor espiritual para que os crentes tenham uma espiritualidade saudável. Os objetivos desta nossa sexta lição: mostrar que a igreja de Éfeso era firme na doutrina, uma igreja firme e perseverante, não se desviava da doutrina, conscientizar do perigo de se perder o primeiro amor pelo Senhor e compreender que não há contradição entre doutrina e o fervor espiritual, ou seja, tem que haver equilíbrio. Então, vamos tratar a respeito, estudar, contextualizar a igreja de Éfeso, pois ela é um exemplo de como os crentes podem se distanciar do amor de Deus e da sua vontade. Ela vai segue a doutrina, mas ela pode se distanciar do amor de Deus e da sua vontade. Nós estamos estudando, nós sabemos que existem três tipos de doutrina: a doutrina de Deus, a doutrina dos homens e a doutrina dos demônios. Mesmo se não houver cuidado, mesmo na doutrina do Senhor, pode-se perder também o fervor espiritual. Não é só a letra, tem que haver o equilíbrio, né? Então, vamos aprender que conhecer a doutrina correta, obedecer alguns dos mandamentos, ir aos cultos na igreja, aos domingos, não basta, né? Não basta. A igreja ela deve ter, acima de tudo, um sincero amor pelo Senhor Jesus Cristo e a sua palavra como um todo. O amor sincero a Cristo resulta, obviamente, em devoção sincera a Ele, em pureza de vida, em amor e em santidade. Então, vamos falar sobre a firmeza dos irmãos de Éfeso na doutrina, lembrar sobre o perigo de perder o primeiro amor, e também tem que haver equilíbrio entre doutrina e o fervor espiritual. O nosso texto bíblico desta nossa sexta lição está no livro de Apocalipse, capítulo 2, versículo do 1º ao 7º, quando o apóstolo João está escrevendo ali relacionado à carta à igreja de Éfeso, né? Escreve ao anjo da igreja que está em Éfeso: isto diz aquele que tem na sua mão destra as 7 estrelas, que anda no meio dos 7 castiçais de ouro. Eu sei as tuas obras e o teu trabalho, e a tua paciência, e que não pode sofrer os maus. Puseste à prova os que dizem ser apóstolos e não o são, e tu o achastes mentirosos. E sofrestes e tem paciência, e trabalhaste pelo meu nome e não cansastes.
Tenho, porém, contra ti que deixaste o teu primeiro amor. Lembra-te, pois, de onde caístes, e arrepende-te, e pratica as primeiras obras. Quando não, brevemente a ti virei e tirarei do seu lugar o teu castiçal, se não te arrependeres. Tens, porém, isto que aborrece as obras dos nicolaítas, as quais eu também aborreço. Quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao que vencer, dar-lhe-ei a comer da árvore da vida que está no meio do paraíso de Deus. Então, nosso texto bíblico de referência vem justamente falar sobre o perigo do esfriamento espiritual. A igreja de Éfeso era uma igreja que andava firme na doutrina, mas ela havia perdido um pouco ali do primeiro amor, e Jesus vem alertar sobre este perigo: perder a essência, perder o primeiro amor, viver apenas na doutrina e se esquecer do fervor, abandonar, negligenciar o fervor espiritual. A falta de doutrina produz, obviamente, muitos males no seio da igreja, no meio da igreja. E um deles é a chamada mornidão espiritual. Quando não há ensino bíblico, a missão da igreja ela é comprometida. Utilizando, a igreja de Éfeso, nós veremos como os crentes se distanciaram do amor de Deus e da sua vontade. É necessário que a igreja fundamente suas ações no zelo doutrinário e também no amor fervoroso ao Senhor Jesus Cristo. Tem que haver os dois, a doutrina e também o fervor, o avivamento espiritual no meio da igreja. Nosso primeiro tópico: a igreja de Éfeso era firme na doutrina. Éfeso era a cidade mais importante ali da região ali da Ásia Menor, e nos dias do apóstolo Paulo, essa cidade tinha ali aproximadamente 250 mil habitantes e abrigava ali o suntuoso templo da deusa Ártemis, também popularmente conhecida como a deusa Diana, que atraía turistas e peregrinos de vários lugares, onde aquecia ali a economia da cidade. Em sua segunda viagem missionária, passando ali por Éfeso, o apóstolo Paulo iniciou ali o trabalho evangelístico, mas ele não ficou muito tempo ali. Está registrado essa passagem em Atos, capítulo 18, versículo 19 ao 21. O apóstolo Paulo, na sua segunda viagem, ele passou ali por Éfeso, anunciou o evangelho ali e, juntamente com Priscila, aquele casal abençoado, Priscila e Áquila, e eles ficaram ali enquanto o apóstolo Paulo seguiu a viagem. Somente na sua terceira viagem missionária que o apóstolo Paulo pôde evangelizar efetivamente a cidade. Na sua terceira viagem missionária, o apóstolo Paulo passou ali em Éfeso 3 anos. E provavelmente Priscila e Áquila, aquele casal, eles tenham desempenhado um importante papel ali na implantação desta igreja, dando um apoio necessário, e cederam a sua própria casa onde foi estabelecida, ali como talvez um ponto de pregação. Está lá em Atos, capítulo 18, versículo 18 e 19. Também 1 Coríntios, capítulo 16, versículo 19. Este casal também contribuiu muito com o desenvolvimento da igreja, da vida cristã, ali em Éfeso, e também eles deram um apoio importante ao missionário, ao discípulo, Apolo. Apolo era ali judeu,
de Alexandria. Essa passagem relacionada a Apolo está lá em Atos capítulo 18, versículo do 24 ao 28. Então, Paulo, na sua segunda viagem missionária, ele evangelizou um pouco ali em Éfeso, seguiu viagem. Priscila e Áquila e alguns irmãos ficaram ali. E só na sua terceira viagem missionária é que Paulo ficou ali aproximadamente 3 anos ali em Éfeso. A carta aos Efésios indica os desafios que esta igreja enfrentou no início. A deusa Diana era o centro da estrutura religiosa e econômica ali de Éfeso. Nós vemos Paulo tendo que enfrentar uma revolta que ocorreu ali, porque com a pregação, quando Paulo passou 3 anos ali com a pregação massiva ali na cidade, muitos estavam se convertendo ao cristianismo e estavam deixando de comprar aqueles ídolos, aquelas imagens de escultura da deusa Diana, que movia a economia ali da cidade. Aqueles criadores e comercializadores dos artífices das imagens da deusa Diana acabaram se reunindo e criando ali um complô contra o apóstolo Paulo, né? Eles falaram que estavam pregando, dizendo que aquilo ali não surtia efeito na vida das pessoas. Como a maioria das pessoas trabalhava ali vendendo aquelas imagens da deusa Diana, com a pregação, o povo deixou de comprar. E aqueles comerciantes estavam tendo dificuldades, passando por dificuldades financeiras, haja vista que viviam disto. Então, houve este levante, este embate ali, e tentaram contra o apóstolo Paulo. Mas o evangelho foi pregado e se tornou uma das principais, a principal igreja ali da região ali da Ásia Menor. Foi pastoreada pelo apóstolo Paulo, por Timóteo e também o apóstolo João, né? Então a carta aos Efésios indica os desafios que a igreja enfrentou ali no início. O apóstolo Paulo exortou os irmãos de Efésios a confiar na graça salvadora de Cristo e se preparar espiritualmente para batalhas espirituais, né? Está lá na carta escrita pelo apóstolo Paulo aos Efésios, capítulo 6, quando Paulo vai falar sobre as armaduras de Deus, a partir do versículo 10. As armaduras de Deus que o crente cristão precisa estar equipado, né, com a palavra de Deus. E Paulo vem tratar também da questão da batalha espiritual. Paulo vem falar a respeito da unidade da fé doutrinária, que conserva a vida do cristão em santidade e nutre uma vida sadia no Senhor Jesus Cristo. E Paulo também vem tratar a respeito da firmeza doutrinária. Historicamente, a igreja de Efésios era uma das mais importantes e conhecidas igrejas ali do primeiro século, fruto, obviamente, do seu fervor espiritual depois que ela foi perdendo, né, e do seu comprometimento doutrinário e de sua relação com algum dos principais líderes ali da igreja, do líderes cristãos ali no início da igreja. Ela foi pastoreada novamente pelo apóstolo Paulo, passou aproximadamente ali 3 anos na sua segunda viagem missionária, foi pastoreada por Timóteo. O apóstolo Paulo, depois que ele saiu, ele veio Timóteo para cuidar, pastorear, apesar da pouca idade de Timóteo, mas Timóteo tinha a confiança de Paulo e foi designado por Paulo para pastorear a igreja, e também ela foi pastoreada. Esta igreja de Efésios foi pastoreada pelo discípulo do Senhor Jesus Cristo, o apóstolo João.
Foi de Efésios que Paulo ou João escreveu o Evangelho que leva seu nome, e também as 3 epístolas que levam o nome de João. Então, João escreveu desta igreja, de Éfeso aqui, onde ele também pastoreou esta igreja. Então, esta igreja tinha conhecimento, tinha firmeza na doutrina e não se desviava dela. O problema lá em Apocalipse é que Jesus vai dizer: tenho, porém, contra ti que deixaste o teu primeiro amor, né? Nosso segundo tópico: o perigo de se perder o primeiro amor pelo Senhor. Aí Jesus vai dizer: tenho, porém, contra ti. Apocalipse, capítulo 2, onde Jesus vai discorrer ali sobre esta igreja, e Jesus vai dizer: tenho, porém, contra ti. Ou seja, Apocalipse, capítulo 2, versículo 4. Tenho, porém, contra ti que deixastes o teu primeiro amor. Antes disso, essa igreja ela foi elogiada, pois ela era dedicada no trabalho, no combate à maldade, no zelo pela doutrina e na perseverança nas tribulações. Então, parecia ser uma igreja perfeita, mas abandonou o primeiro amor. Então, externamente parecia que estava tudo bem, né? Tudo bem. Só que quem conhece o nosso coração, o nosso interior, é Jesus. Aparentemente estava tudo ótimo, uma igreja que não abandonava a doutrina, fervorosa ali na doutrina, só que havia perdido o vigor, o primeiro amor. E Jesus vem ali alertar sobre isto. Além dos bons exemplos oferecidos para essa igreja, ela também nos serve de alerta para o excesso de trabalho e o zelo doutrinário, mas sem o genuíno amor. Olha o perigo. A igreja de Éfeso é uma prova de que é possível realizar grandes e boas obras sem, no entanto, ter amor. E Jesus diz: lembra-te de onde caístes, arrepende-te e pratica e volta às primeiras obras. Né? Então, o valor de lembrar daquilo que foi deixado, daquilo de bom que fazíamos e que, em um certo ponto da nossa história, a gente abandonou. A igreja de Éfeso foi orientada por Jesus a se lembrar de onde ela havia caído, a fim de que se arrependesse. Então, lembrar, se arrepender e voltar a praticar. Lembrar de onde caímos, por que caímos, e não ficar lá. Caiu, levanta, se arrepende, confessa, se levanta e continua andando. Jesus não nos chamou para ficarmos prostrados. Jesus não nos chamou para ficarmos prostrados. Na nossa caminhada cristã, todos nós passamos por problemas, por momentos de dificuldades, por incertezas, mas a nossa fé não pode ser substituída, ainda que venham as adversidades. O profeta Abacuque, quando ele compreendeu que Deus tem o controle de todas as coisas, ele diz: aviva, ó Senhor, conheci, Senhor, a tua palavra e temi. A partir do momento que ele conheceu os planos de Deus e que nada nem ninguém frustra os planos de Deus e que todos no seu devido tempo estabelecido pelo Senhor terá que prestar contas a Deus, ele entende e diz: conheci, Senhor, a tua palavra, ouvi, Senhor, a tua palavra e temi. Aviva, ó Senhor, a tua obra, no meio dos homens faz-a conhecida. Aí no capítulo 3, versículo 18, 17, 19, ele vai dizer ali: ainda que a figueira não floresça, ainda que não haja fruto na videira, ou seja, ainda que o mundo desabe. Então, problemas passamos.
Aí Jesus vai dizer: lembra-te de onde tu caístes, se arrepende, confessa, e levanta e volta do ponto que tu caiu. Levanta e segue adiante, né? Então, deveria considerar que a igreja deveria se lembrar de onde ela havia caído e deveria considerar o que havia perdido, né? O que havia perdido, advindo o arrependimento como demonstração de tristeza e voltar às primeiras obras, ao primeiro amor, confirmando o arrependimento e a consciência transformada. Não é só cair e permanecer lá, se arrepender e continuar caminhando, é voltar às primeiras obras, aquele fervor espiritual, né? Voltar ao primeiro amor. Deus é a fonte de todo amor, já diz o apóstolo João, ele é o próprio amor. Primeira epístola de João, capítulo 4, versículo 8. Então, deixar o primeiro amor é o mesmo que se afastar de Deus, e isso implica que a igreja de Éfeso praticava boas obras, mas ao mesmo tempo estava distante de Deus, vivendo apenas por aquilo que era mostrado externamente, mas internamente estava se deteriorando espiritualmente, esfriando espiritualmente. Aí Jesus alerta para que não piorasse o quadro, que ela refletisse, se despertasse e voltasse a buscar o fervor, o crescimento espiritual. Então, o convite para que voltasse ao primeiro amor indica o interesse do Senhor de que a sua igreja permaneça em sua genuína presença, sua eterna presença. Paciência e trabalho não faltava para esta igreja. Era a igreja atuante, ativa, mas ela foi orientada por Jesus a voltar às primeiras obras, né? Ela foi convidada a restaurar sua comunhão novamente com Deus, né? Jesus elogiou esta igreja, primeiro, por trabalhar com afinco, perseverar com paciência, não tolerar pessoas más, examinar com cuidado as alegações dos falsos apóstolos, sofrer sem desistir. Então, a igreja atuante, ativa, só que estava se esfriando espiritualmente. O amor estava se acabando. E Jesus, desperta ali um alerta para a sua igreja, né? E não há contradição entre doutrina e fervor espiritual. O problema são os excessos. A igreja de Éfeso valorizou a doutrina, mas não permaneceu no amor de Deus. Já a igreja de Corinto, lá em 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 7, tinha vários dons espirituais, mas negligenciava o ensino bíblico. E Paulo afirmou que os crentes dali eram crentes carnais. 1 Coríntios, capítulo 3, versículo 1 ao 3, né? Então, os extremos acabam impedindo o desenvolvimento saudável da vida espiritual da igreja, sem excesso. Tem que haver o equilíbrio, a importância do equilíbrio na vida do cristão, né? Ao criar o homem, Deus o constituiu de espírito, de alma e de corpo, ou seja, um ser completo, equilibrado, sem faltar nem acrescentar além do necessário. O apóstolo Paulo rogou aos irmãos da igreja de Roma que apresentasse a Deus os seus corpos, ou seja, externo e visível, né? E renovasse o entendimento interno e visível ao Senhor. Então, tem que haver tanto
o externo como o interno, tanto aquilo que nós estamos vendo, mas aquilo que só Deus vê, tem que estar em harmonia. Não pode ter excesso de um e falta de outro. Tem que haver o equilíbrio. Equilíbrio e não os extremos. Vai refletir o caráter de Deus e é o que Ele espera de nós, a sua igreja, os seus filhos. O Senhor não disse à igreja de Éfeso que o primeiro amor é mais importante do que o zelo doutrinário. A igreja tinha e cuidava, e era a igreja que praticava o zelo doutrinário. Jesus elogia isto, mas estava faltando o primeiro amor. O problema consistia no fato de ter deixado o primeiro em função do segundo, né? Então, uma vida cristã genuína se define pelo equilíbrio entre a compreensão do significado das Sagradas Escrituras e a sua prática. Uma igreja que valoriza e busca e trabalha pelo equilíbrio entre a doutrina e o fervor espiritual, ela vai se proteger, obviamente, de uma falsa religiosidade. Existe uma frase de um teólogo, pastor americano do século XX, né, A.W. Tozer, e perguntaram a ele o que é mais importante na vida de um cristão. O que era mais importante na vida de um cristão? Se a oração ou a Bíblia. Contextualizando, o que é mais importante? A doutrina ou o fervor espiritual? A oração, a palavra de Deus, o estudo ou a oração? E o pastor Tozer vai responder com uma pergunta. Ele vai dizer, pergunta a um pássaro qual das suas asas é mais importante, se a direita ou se a esquerda. Ou seja, tem que haver equilíbrio. Não adianta sermos estudiosos, simplesmente das Sagradas Escrituras, mas não termos o fervor espiritual, não termos um avivamento espiritual, não termos amor, não termos aquele fervor, aquela comunhão, aquela unção que vem de Deus, que vem do Espírito Santo de Deus. Então, o cristão ele tem que ser equilibrado. Nem excesso de um e falta de outro. Tem que ter equilíbrio. Então, Jesus elogia a igreja de Efésios pelo fervor doutrinário que eles tinham, mas, eu sei as tuas obras e o teu trabalho e a tua paciência, que não podes sofrer os maus. Impuseste a prova os que se dizem ser apóstolos e não o são, e tu achaste mentiroso, e sofrestes e tem paciência, e trabalhaste pelo meu nome e não cansaste. Então Jesus elogia essa parte aqui da igreja. Porém, Jesus vai dizer, tenho porém contra ti que deixastes o teu primeiro amor. Lembra-te de onde caístes, arrepende e volta a praticar as tuas primeiras obras. Então, na nossa vida, tem que haver o equilíbrio. O cristão tem que ser um cristão equilibrado. Estudo da Bíblia, oração, comunhão com o Senhor. Então, corpo, alma e espírito, tricotômico, ou seja, completo, nem falta de um, nem excesso de outro. Equilíbrio. E assim, o nome do Senhor vai sendo glorificado. Nós vamos caminhando no nosso processo de santificação até que Jesus nos leve para a sua glória. Que Deus abençoe.